E eu gostaria de pedir à igreja que possa abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47. Nós vamos estar dando continuidade ao que vimos pela manhã. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza, quase que não sai, de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, em nosso coração, e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez te servindo, te glorificando, exaltando e sabendo que teu Espírito Santo está sobre cada um de nós. Que nessa noite teu Espírito possa já estar trabalhando na vida de cada um que entrou por essas portas. E que nós possamos, ó Deus, sairmos aqui tendo a certeza do Deus que nós servimos. Abençoa agora a mensagem, que não fale o que eu quero, mas que teu Espírito Santo possa estar usando e que nós, como igreja, precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Pela manhã, nós temos a aula falando sobre as marcas de uma igreja verdadeira. E agora à noite nós vamos estar dando continuidade a esse tema. E aí, o tema já está nos falando as situações do que é uma igreja verdadeira. E esse texto que nós lemos, ele vai estar nos ajudando a ver características dessa igreja que deixa suas marcas. E nós vamos estar vendo. Gostaria apenas só que desligasse aqui o ar-condicionado. Tenho duas imagens para mostrar agora à igreja. Eu gostaria que a igreja visse. Não, ainda é essa, tá? Essa vai ser a última. Temos essa aqui, essa igreja aqui. E temos essa igreja aqui. Ok. E nós vamos estar falando sobre as marcas da igreja. Primeiro nós vamos estar falando que muita gente pensa que a igreja é o templo. É este lugar aqui que nós estamos. São as construções. Mas na realidade a igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Por isso que eu pedi para mostrar aquelas duas imagens ali. Então, como é que nós, igreja do Senhor, estamos? Então, estamos naquela primeira imagem? Ou estamos na segunda imagem? Então, nós vamos estar analisando como é que nós, como igreja do Senhor, devemos estar com as nossas marcas. De que forma essas marcas estão impactando vidas? E quando nós lemos esse texto, aqui em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, está dando as características dessa igreja. E o interessante é que Jesus, quando ele ressuscitou, ele estava junto com os seus discípulos. E antes dele subir aos céus,
ele falou: olha, permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça sobre a igreja, sobre vocês. E ali, durante 10 dias, a igreja ficou esperando a descida do Espírito Santo, até que o Espírito Santo desceu e revestiu toda a igreja com poder do Espírito. E nesse capítulo 2, no versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina. Significa que a palavra do Senhor era quem edificava aquela igreja. A palavra do Senhor era quem transformava aquela igreja. Era quem estava realmente sendo a base da igreja. E infelizmente a gente está vivendo num momento em que as pessoas já não dão mais credibilidade à palavra de Deus. Infelizmente a gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas dizem assim: a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que é como outro qualquer. Ele é um livro como outro qualquer quando ele está fechado na tua estante. Mas quando ele é aberto, ele é o poder de Deus na minha e na tua vida. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela liberta. Ela faz algo que nenhum homem pode fazer. Porque ela é viva. Então, a igreja lá do primeiro século, ela vivia na doutrina da palavra de Deus. Ela vivia na doutrina dos apóstolos. Hoje, a gente já não vive mais na época dos apóstolos, tá, gente? Existem igrejas aí, denominações, onde os líderes se nomeiam apóstolos. Mas apóstolos, foi até lá o apóstolo Paulo. Hoje, não existe mais apóstolo. Então, é necessário que a gente possa estar lendo a palavra, tendo esse conhecimento. E a igreja lá do primeiro século, ela buscava a ler a palavra, estar firme na palavra, a ter essa certeza que a doutrina era quem conduzia aquela igreja. E a gente observa ainda que no versículo 42 diz assim, que nesta igreja havia comunhão. Uma igreja, ela tem que viver em união, ela tem que viver em comunhão. Ela tem que estar lado a lado. Então, uma igreja que só vive em discórdia, essa igreja, ela não está no Senhor. Ela precisa se aprofundar. E aí, a igreja do Senhor, que lá no passado vivia em comunhão, ela nos ensina que hoje, dentro das nossas igrejas, há uma necessidade de estarmos em comunhão. Então, se existe alguém hoje, nessa noite, que por algum motivo está triste, chateado, ferido, não saia daqui hoje sem poder liberar perdão. Porque a igreja do Senhor, ela só é uma igreja forte. Ela libera perdão. Então, é necessário que a igreja do Senhor esteja em. E ainda nesse mesmo versículo, diz que a igreja do Senhor, a marca era a oração. A igreja que não ora, ela não tem poder. Porque foi ordem do Senhor Jesus. Ficai aqui e recebei poder do Espírito Santo. A igreja, ela precisa orar, ela precisa viver constantemente em oração. Eu e você precisamos estar constantemente em oração. Por quê? Porque as trevas, elas se levantam de tal forma, como um rolo compressor, porque se a igreja não tiver em oração, ela não vai existir. E uma das coisas que mais o diabo, ele tem raiva, e ele sabe que quando ele se levanta, ele cai. É quando ele investe em uma igreja e que essa igreja, ela se dedica, ela se levanta para orar. Então, a marca de uma igreja verdadeira
ela está constantemente em oração. Anete, nós temos culto de oração às quinta-feiras, que a igreja não está presente. Inclusive eu, muitas vezes, infelizmente, eu não posso estar aqui. Mas eu estou na minha casa intercedendo. No momento que eu estou intercedendo. Mas nós temos o culto de oração às quinta-feiras. Por que a igreja do Senhor? Esse número aqui, ele não pode estar na quinta-feira. O que é que impede? Às vezes a gente sabe que às vezes o trabalho, uma faculdade, mas há momentos que nós podemos estar aqui. E por que nós não estamos? Porque no domingo pela manhã, que existe um momento de intercessão, onde a igreja está buscando renovar as suas forças, através também da intercessão, por que ela não está aqui? O que é que está faltando? No domingo pela manhã, escola bíblica dominical, o que é que está faltando para a igreja estar presente aqui? Então, uma igreja, ela precisa deixar as suas marcas. Mas quais são essas marcas? É preciso a igreja acordar. É preciso a igreja refletir. É necessário nós estarmos buscando a face do Senhor. Como bem falou o pastor, os dias estão maus. A igreja está sendo perseguida. Talvez você nem esteja atento, mas nós estamos sendo perseguidos. Já começou. E aí? Nós estamos preparados? E essa igreja, ela precisa acordar para isso. Ela precisa, urgentemente, estar de joelho, orando. Estar de pé, orando. Deitado, estar orando. Porque nós só temos vitória através da oração. Enquanto a igreja do Senhor, muitas vezes, não vem se reunir aqui no templo, orar, buscar a face do Senhor. Muitos estão lá fora, passando 24 horas orando para destruir quem está aqui dentro. Então, a igreja verdadeira, ela precisa ter uma marca. E essa marca é a oração. E aí no versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor. A igreja do Senhor, ela precisa ter temor. Mas, Nanete, o que é temor? Temor é respeitar, conhecer, ter intimidade com esse Deus e também ter tremor. Que é uma grande diferença entre ter temor e tremor. Temor é quando eu respeito, quando eu sei quem eu sirvo, quem é o Deus que eu sirvo. E por ele eu respeito, eu amo, eu adoro. E tremor, porque eu sei o poder que ele tem, o que ele faz, cada um que ele quer. Ou seja, ele levanta quem ele quer, ele age na vida de quem ele quer, ele transforma a vida de quem ele quer. E nós temos que temer, sim. Porque estamos diante de um Deus único e verdadeiro. O mundo aí fora não conhece, mas nós conhecemos. E é necessário que nós apresentemos a esse Deus único, Deus amoroso, Deus que cuida, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que age na vida da igreja. E aí diz mais adiante que além de nós termos esse respeito, esse temor, esse tremor diante de Deus, e a Bíblia diz que o diabo, ele conhece tanto o poder de Deus que ele treme. Ele treme diante do Deus. Nós, como igreja, nós temos autoridade. E o Senhor nos dá. Às vezes nós não sabemos usar essa autoridade. E diz mais, que há muitas maravilhas e sinais. Assim como Deus agiu lá no passado, fazendo milagres, agindo na vida das pessoas, transformando vida, libertando, curando, esse mesmo Deus, ele já está agindo hoje aqui.
Ele faz a mesma coisa aqui. Cabe apenas nós, como igreja, deixarmos ele fazer. A igreja, simplesmente, ela precisa deixar Deus agir. Nós, como igreja do Senhor, precisamos deixar ele agir nas nossas vidas. Porque, infelizmente, há igrejas hoje que dizem assim, olha, venha que nós vamos fazer isso, o homem falando que vai fazer e acontecer. Mas o homem não faz nada. O único que pode fazer alguma coisa, o único que pode fazer um milagre, é esse Deus. Deus verdadeiro, Deus único, grande eu sou. Aquele que um dia apareceu a Moisés e disse, Moisés, aonde tu estás? O lugar é santo. Eu preciso de uma igreja santa. Preciso de uma igreja que verdadeiramente deixe eu agir. E o Espírito do Senhor dessa noite, ele está agindo aqui na minha e na tua vida. Ele precisa colocar as coisas que precisam estar organizadas em nossas vidas. Muitas vezes a gente não quer que o Espírito Santo trabalhe. Porque ele é educado, ele não vai invadir. Mas o diabo ele invade, ele destrói. Mas o nosso Deus não. Ele é um Deus tremendo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que realmente faz milagre. Talvez você entrou aqui e diga assim, mas Nanete, para mim não existe mais jeito, não existe cura. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa ser curada, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele cura. Só você deixar ele fazer, ele cura. Ele faz o milagre. Aquilo que o homem diz assim, não tem mais jeito. Jesus disse, a última palavra quem dá sou eu. Então, não deixe de acreditar no poder que esse Deus tem para oferecer a cada um de nós como igreja. E aí, mas a gente observa que enquanto há uma forma de vender essa palavra, nós estamos numa época em que a teologia da prosperidade está aí. Olha, venha que Jesus vai te dar. Venha que Jesus vai te dar casa, Jesus vai te dar carro. A gente não é cidadão dessa terra. Nós estamos sendo preparados para uma grande mansão celestial. Nós precisamos entender que o nosso tempo aqui é passageiro. Nosso tempo aqui é rápido. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos nessa terra. Então é necessário que a gente entenda que Deus quer de cada um de nós. E aí, no versículo mais adiante, no 44, diz assim, todos os que criam estavam juntos. Existe fé nessa igreja aqui. Existe fé na igreja lá do primeiro século. E existe fé nessa igreja, porque se não houver fé, então por que você está aqui? É porque você acredita. É porque você tem certeza do Deus que você serve. Então, se de repente a tua fé está no tamanho de um grão de mostarda, meu amigo, você vai poder dizer, monte, passe de um lado para o outro. Olha o poder. Olha a fé que você tem. Ah, Nanete, mas eu estou tão cabisbaixo, eu me sinto tão fraco. Mas é na fraqueza que Deus vai nos aperfeiçoando. Quando a gente reconhece que a gente não é nada, aí Deus diz assim, meu filho, eu sou contigo aonde quer que andes. Eu sou o teu Deus. Não se preocupe. E essa igreja aqui, ela nos dá, né, esse entendimento que a fé é preciso ser colocada em ação. É necessário que a nossa fé ela ande prosperando na nossa vida, que ela vá aumentando diariamente. Minha fé hoje tem que estar maior do que a de ontem.
A minha fé amanhã ela tem que estar maior do que a de hoje. Em meio às tribulações, porque a igreja aqui ela estava passando por tribulações. Ela estava passando por perseguições. Mas ela não se deixou vencer pelas adversidades. Igreja Batista Bíblica, não se deixe vencer pelas adversidades da vida. Seja uma igreja forte. Deus te chamou para ser uma igreja forte. Deus te chamou para você impactar aonde você chegar. Então, tenha fé. Você precisa deixar essa fé ser transferida a outras pessoas. Eu sei que não é fácil, porque as adversidades são muitas. Mas os problemas, eles são temporários. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria significa que tem um tempo determinado. As nossas situações, ela tem um tempo determinado. Os problemas, ele tem um tempo determinado. Mas a vida eterna, ela é eterna. E lá, nós não vamos chorar. Lá nós não vamos ter sofrimento. Só adorar o Senhor. Só exaltar o nome dele. Só dizer que ele é grande. Que ele é o único Deus. Então, a tua fé, ela precisa ser desenvolvida. E o interessante é que, quando a gente começa a desenvolver a fé, a confiança, ela começa a crescer. Porque fé e confiança, elas vão estar andando junto. Ela tem que estar lado a lado. Porque se faz necessário. Ela buscava a presença de Deus. Igreja, nós precisamos constantemente buscar a presença de Deus na nossa vida. Como é que está a nossa vida hoje? De que forma a minha fé ela está hoje? De que forma eu posso fazer com que essa fé que eu tenho, outros possam percebê-la? Então é necessário demonstrar isso. E além de crer, todos andavam juntos. Sabe o que significa isso? Significa que a igreja, ela tinha o mesmo foco. E qual é o foco da Igreja Batista Bíblica em Jardim Jordão hoje? Qual é o meu e o seu foco? Em quem nós temos colocado, ou em que nós temos colocado o nosso foco? Será que é em Deus? Ou será nas situações, eu tenho que... Meu foco é meus filhos, é meu esposo, é minha esposa, é minha faculdade, é meu trabalho. A igreja, ela tinha um foco. E o foco era exatamente o próprio Deus. Essa igreja precisa continuar com o foco. Ela foi chamada. Se ela foi chamada, ela tem uma missão. A igreja, ela tem uma missão. Que é levar esse evangelho a toda e qualquer criatura. Seja aqui, Jardim Jordão, até os confins. Essa igreja, ela precisa ter esse foco. A igreja, ela tem uma visão missionária. Ela precisa ter essa visão. Eu preciso cuidar dos que estão aqui, porque era isso que a igreja primitiva, ela não só cuidava dos membros, mas ela também cuidava daqueles que estavam fora. E é necessário que a igreja do Senhor, ela tenha esse foco de levar a palavra, viver na doutrina e ir pregando esse evangelho a todos aqueles que necessitam. Em hora, fora de hora, em tempo, fora de tempo. Esse evangelho, ele precisa ser pregado. No versículo 45 diz assim: vendiam
suas propriedades e fazendas e repartia com todos. Sabe o que é que significa isso, meus amados? É que a igreja, independente de quem tinha mais dinheiro ou menos dinheiro, vinha e se colocava diante dos apóstolos e ali dividia-se igualmente. E hoje, muitas vezes, a gente observa que até para dar o dízimo, muitas vezes é difícil. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de dar o dízimo. E a Bíblia aqui nos mostra que essa igreja, ela não olhava quem dava mais, quem dava menos, mas era dividido igualmente. Os bens eram divididos igualmente. Hoje, quando se fala muitas vezes em dízimo, as pessoas já ficam olhando. Para que a igreja precisa de dízimo? Ô meu amado, na tua casa tu paga a luz, a igreja paga. Aqui nós pagamos. Paga a água, a igreja paga. Quem é que tem que sustentar? É o governo? A igreja? Somos nós. Nós sustentamos. Então tudo precisa de verba. E a igreja, no primeiro século, ela não se preocupava nesse sentido assim. Não, vamos pegar essa parte aqui, ficar para aqueles que têm mais e essa outra parte. Não, eles dividiam igualmente. E você vai dizer, mas Nanete, você está dizendo que eu tenho que vender minha casa, meu carro e tudo para dar à igreja? Não, não é isso. É porque Deus está te dando 100%. Deus te dá 100%. E você só está devolvendo, não para Ele, porque Ele não precisa, mas para a obra dEle, precisa ser levada 10%. Tu fica com 90%. E aí, será que esses 90% não dá para você sobreviver? Que tipo de mordomos nós estamos sendo? Se eu retenho algo que nem meu é. Então a igreja, ela precisa entender isso. O templo é maravilhoso, o templo é lindo, mas ele precisa de manutenção. A igreja, ela tem uma ação social. Ela precisa. E cada um de nós possamos estar contribuindo com os nossos dízimos e oferta para que também essa parte de ação social ela possa estar sendo feita. Porque, como eu disse, não é o prefeito que vai vir manter essa igreja. Não é o governador. Mas somos cada um de nós. Nosso trabalho. Que nós estamos sustentando essa obra. Como eu disse, a igreja ela tem que ter visão missionária. Como nós vamos estar enviando obreiros lá para o sertão. Eu não estou mandando nem para o outro lado do mundo. Tá? Estou dizendo aqui no sertão. Como é que o obreiro ele vai sobreviver se a igreja não? Então, a igreja primitiva, ela nos mostra que nós devemos nos desapegar. Eu estou aprendendo isso. Venho aprendendo isso. Por quê? Porque o nosso tempo é passageiro. Como é que está sendo a tua construção? Você precisa entender. E você não tem a vida. Então é necessário você investir no reino com tempo, financeiramente, para que esse reino possa ser expandido na terra. E a gente ainda observa que a igreja, além dela fazer ação social, que ela dividia não só para aqueles que estavam dentro, mas ela também levava para aqueles que estavam fora. E aí o irmão Almi postou essa semana sobre uma igreja lá em Paulista que
ela se colocou à disposição da comunidade, porque por conta da tragédia que aconteceu. E é necessário a igreja estar pronta para servir. É necessário a igreja estar fazendo obra de ação social. Nós temos o Procave. O que é que nós estamos fazendo para o Procave? Com aquelas crianças. E outras coisas que vêm, que é necessário que a igreja faça. Nós precisamos de voluntários. O celeiro é grande, gente. A obra é grande, mas precisamos de voluntário. Quem está disposto a doar um pouco do seu tempo para a obra. A gente está num mundo tão globalizado que às vezes a gente diz assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem para mim. Imagina se Jesus dissesse assim, quando você chegasse diante dele e dissesse, Senhor, eu preciso de ti. Ele disse, eu estou sem tempo. Você já parou para pensar isso? Meu querido, eu estou sem tempo de ouvir a tua oração agora. Você não tem tempo para ele? Onde está a tua prioridade? Quem é a tua prioridade? Precisa. E a igreja do Senhor, ela precisa. Ela precisa acordar, ela precisa pensar, ela precisa agir. E nós aprendemos com essa igreja aqui em Atos. Como a igreja deve se comportar. Como ela deve trazer as marcas dela. E aí no versículo ainda 46 diz assim, que eles preservavam unânimes todos os dias no templo. Sabe o que é isso? Eles estavam de casa em casa, no templo, procurando saber como é que estava o outro, procurando ajudar, procurando estar ali integrado uns com os outros. Sabe? Sendo harmoniosos uns com os outros. Não é querendo saber de fofoca de ninguém, não. Mas a igreja ela estava presente, querendo saber como ela poderia ajudar um ao outro. Nós, às vezes, nem conhecemos o irmão que está do nosso lado. Você já viu quem está do seu lado hoje? Se você não viu, dá uma olhadinha. Por favor. Você conhece quem está do teu lado? Você conhece? Dá uma olhadinha para a tua direita. Oi, tudo bem? Oi. Dá uma olhadinha para a tua esquerda. Oi, tudo bem? Você já se apresentou a essa pessoa conhece você, ela sabe o teu nome? Ela sabe o teu nome? A igreja do Senhor, ela precisa conhecer um ao outro. Ela precisa saber quem é você. Então é necessário. Como é que eu estou dentro de uma igreja que eu não conheço nem o departamento infantil? Onde fica mesmo? É onde? Onde fica o departamento infantil? Ou onde ficam os jovens? Alguém? A classe de mulheres fica onde mesmo? Ou você conhece a irmã Josa? Você conhece? Não? Irmã Josa. O tamanho aí. Olha. Conhece? Essa é minha arengueira favorita. Pense. Conhece o nosso irmão Jackson? Não? Jackson? Cadê? Ah, olha. Jackson está ali. Você não conhece? Agora você precisa conhecer quem é Jackson. Essa que vos fala, você conhece? Apareceu uma moça ali, fazendo um anúncio, né? Fazendo um vídeo. Você conhece ela? Então a igreja, ela precisa conhecer os seus membros, uns aos outros. Ela precisa estar atenta ao que está acontecendo. É bom vir dia de domingo à noite, né? Estamos aqui prestando um culto ao nosso Deus. Mas é necessário saber, durante a semana, o que é que acontece na igreja?
Então é necessário que a gente possa estar aprendendo uns com os outros. E ainda diz assim, olha, que a igreja perseverava unânime. Sabe o que quer dizer? Todos tinham um único objetivo, tinham foco, todos vinham oravam, todos vinham louvavam, todos vinham adoravam, todos vinham. E é necessário que a igreja ela possa vir por completo. Quando você sai da sua casa para vir para cá, você já sai em espírito de adoração? Ou você vem, poxa, eu deixei o feijão no fogo, eu vou lavar roupa, ou amanhã tem faculdade, amanhã tem trabalho, não sei o que, não sei o que. Como é que vem de casa para até chegar aqui? Como é que vem teu pensamento? No versículo 46 diz que além de perseverarem unânimes, todos tinham foco, todos queriam a mesma coisa, todos querem a mesma coisa. Diz assim, comiam junto com alegria. A igreja do Senhor ela tem que ser uma igreja alegre. Constantemente alegre, independentemente da situação. Porque a alegria do Senhor é a nossa? Não escutei. Porque a alegria do Senhor é a nossa? Se a alegria do Senhor é a nossa força, por que eu vou estar dando? Ou então fazer feito aquela hiena. Ó dia, ó azar, ó vida. A igreja do Senhor, independentemente, ela tem que estar alegre. Porque nós saímos da nossa casa, viemos adorar quem deve ser adorado. O mundo aí fora está adorando a quem não merece. Mas nós temos o privilégio de estarmos hoje adorando, exaltando, glorificando a esse Deus. O único que deve ser adorado. Tem gente que tem alegria por nada. Vai para o jogo de futebol. Poxa, tu viu ali meu time, né? Aí se perde, vem triste, cabisbaixo. Aqui não, aqui é alegria o tempo todo. Porque Jesus é alegre e Ele quer o seu povo alegre. Ele quer seu povo feliz. Ele quer ver o seu povo feliz. Ah, Nanete, mas a gente tem que estar andando sempre sorrindo. Não, mas a alegria ela tem que estar constantemente na nossa vida. Porque é necessário. Porque um crente que só vive carrancudo, quem quer ficar perto dessa pessoa? Eu mesmo não quero. Eu não quero ficar perto de uma pessoa que só vive murmurando, só vive falando, porque a vida é isso, porque a vida é aquilo. Não tem um momento para dizer assim, glória a Deus, a vida é maravilhosa. Jesus nos deu essa vida para adorarmos. Estarmos diante dele, dizer que ele é grande, mostrar ao mundo aí, olha, vocês estão seguindo deuses que não dão valor a vocês, deuses que não fazem nada por você, mas eu sirvo a um Deus que pode, eu sirvo a um Deus único, eu sirvo a um Deus que levanta mortos, eu sirvo a um Deus que dá alegria, e onde a tristeza tiver, ela tem que sair, porque ele tem que dar lugar à alegria. Essa é a marca da igreja do Senhor. E ainda no versículo 46, ele diz, olha, além de comerem juntos, eles viviam de casa em casa junto, eles viviam se alegrando junto, eles ficavam na singela de coração, eles eram coração abertos, eram pessoas que estavam prontas para ouvir. Você está pronto para ouvir o teu irmão? Será que você tem dedicado o tempo para ouvir o que teu irmão está passando? Você está pronto para dar uma palavra ao teu irmão? Quando ele precisa? Você está pronto? Porque é isso que essa igreja ela demonstrava. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar assim, meus amados. Temos que estar emprestando ouvido ao nosso irmão, é necessário. Às vezes a gente nem... Um simples abraço que a gente dá. E hoje eu falei pela manhã, uma experiência que eu tive com uma determinada irmã. Cheguei na igreja, vocês sabem que eu tenho esse hábito de falar, de abraçar e tal. E eu dei um abraço nela. Sabe, aquele abraço. Quando eu terminei de dar o abraço, ela chegou para mim e disse assim, eu acabei de ser curada.
através desse abraço. Porque Deus faz assim. Às vezes, um abraço cura, uma palavra ajuda. Então, a igreja primitiva, ela tinha essa preocupação de estar ligada, antenada que estava acontecendo. Sei que hoje a gente está no corre-corre, né? Mas é necessário eu olhar para a minha direita, para a minha esquerda, esquecer um pouquinho mais o meu umbigo. As pessoas aí fora estão querendo ver essas marcas aqui. Preciso ver essas marcas. E diz também que no Salmo, no versículo 47, ele diz: louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Sabe o que é isso? Que é louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa estar adorando, ela precisa estar louvando, ela precisa estar buscando a face desse Deus, ela precisa dizer que Ele é grande, Ele precisa adorar. Meu amado, quando você sair da sua casa, já adore. Acordou, adore. Abriu os olhos, adore. Não saia sem antes ler um versículo da palavra de Deus. Adore. Porque a nossa vida tem que ser de adoração a esse Deus. Nós precisamos adorar. Nós precisamos louvá-lo. Há uma grande diferença de adoração e louvor. Mas as duas andam juntas. Adorar é eu reconhecer que eu estou servindo a um Deus único e verdadeiro, que eu me prostro dentro. E louvor é eu cantar as grandezas que esse Deus faz na minha. Então tudo precisa. Esse Deus precisa da nossa adoração. A natureza, ela adora. Os pássaros adoram. Nós precisamos adorar esse Deus. Nós precisamos ter tempo para adorar esse Deus. E diz que caiu graça ao povo. Sabe o que é isso? A igreja era de tal forma que a sociedade começava a olhar de uma forma diferente para aquela igreja. Dizia assim, rapaz, aquela igreja ali, realmente ela prega o evangelho, ela vive o evangelho, ela realmente segue a doutrina. Ela faz coisas que nos chamam a atenção. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos impactar essa sociedade que nós vivemos. Nós precisamos impactar essa sociedade. Mostrar que enquanto o mundo aí está nem aí para as pessoas, nós precisamos dizer que Jesus está. Olha, Jesus está preocupado com você, eu também estou. O que é que eu posso fazer? O que é que Jesus pode fazer? Você. Nós precisamos impactar essa sociedade. Nós precisamos mostrar Cristo. E como? Através das nossas atitudes. O pastor, ele fez uma série de 4 mensagens sobre metanoia, transformação de mente e comportamento. Então, eu não posso dizer que eu sou cristã e a minha forma de viver demonstra. Há uma incoerência. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu prego, que eu falo. Então, essa igreja, ela fazia isso, de tal forma que ela impactava. Será que quando você chega na faculdade, alguém, quando olha para você, faz, poxa, fulano é diferente. Tem algo nele que chama a atenção. A vida dele é diferente, a vida dela é diferente. Quando você chega no teu trabalho e alguém vê, alguém percebe isso. Não precisa você falar, não. Mas o teu comportamento, a forma de agir, de falar, vai demonstrar. Não precisa nem você falar. As pessoas estão vendo Cristo em você?
Você está sendo a imagem de Cristo? As pessoas podem dizer verdadeiramente ali, ó, estão. Porque essa igreja, ela impactava onde ela chegava. Nós precisamos. Então, meus amados, o povo era tão impactado que a igreja acrescentava, o próprio Deus acrescentava diariamente. Sabe o que é acrescentar? Pessoas que vinham para a igreja sendo impactadas e diziam assim: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. A Igreja Batista Bíblica do Jardim Jordão, ela precisa ser assim. Ela precisa. As pessoas veem e dizem assim: não, eu quero esse Jesus que você serve. Eu quero esse Deus que você serve. Eu quero ter essa alegria que você tem. Isso. E aí, o próprio Deus fazia que a igreja crescesse, não só enquanto alargando as portas, mas ele também fazia com que a igreja crescesse em qualidade. Infelizmente, hoje, a gente vê igrejas enormes, número de pessoas enorme, mas quando você vai vendo a vida da pessoa, quando vai vendo o comportamento dela, não existe transformação. Paulo fala lá, Romanos capítulo 2, que a gente não deve se conformar com este, mas devemos ser transformados. Sabe, a palavra morfê significa que Deus não muda. Quando Ele transforma, Ele transforma. O mundo vive aí numa transformação. Diariamente, o que é certo hoje para o mundo é errado amanhã. Aí o que é errado vira certo. É aquela transformação o tempo todo. Mas nós somos servos do Senhor. Nós somos a igreja morfê do Senhor. Ou seja, uma igreja que foi transformada. Existe uma mudança de hábito. Eu estou falando mudança de hábito, não é o filme. Mudança de hábito. Quem não assistiu, assista. Mas não é o filme. Mas é uma mudança realmente de comportamento. E aí eu termino com a pergunta do livro. A máscara sendo retirada, ou seja, propósito da igreja. O livro, para onde vai a igreja, ou propósito que tem a igreja, são 2 livros muito bons. A máscara que a igreja precisa ser tirada. Muito bom. E hoje, eu faço essa pergunta para cada um de nós. Como eu estou como uma igreja? Será que eu estou realmente deixando marcas? E que tipo de marcas eu estou deixando? Quais são essas marcas que eu estou deixando? Para que a sociedade veja que ela venha a ser impactada. E aí, concluo dizendo que as marcas de uma igreja verdadeira, ela tem que ser perseverante, ela tem que ter comunhão, ela tem que ter oração, ela tem que ter temor e tremor, ela tem que ter prodígios e maravilhas, ela tem que ter fé e confiança, ela deve ser dizimista e ofertante, ela deve ser alegre, ter prazer em estar na casa do Senhor. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm na casa do Senhor sem prazer nenhum, sem desejo nenhum, sem alegria nenhuma. Mas que nessa noite o Senhor Jesus possa estar revertendo esse quadro. E a partir de agora você tenha prazer em estar na casa do Senhor. Tendo alegria de estar na casa do Senhor. Uma igreja que tem marcas, ela é impactante. Ela é uma igreja social. Ela é uma igreja que mostra a sociedade. Ela mostra não só a fé, mas ela faz a obra.
Ela é uma igreja que tem missões nas suas veias. Ela tem missão no seu coração. Essa é uma igreja que deixa marcas. E aí eu vou pedir novamente. Mostra aquelas duas imagens daquelas duas igrejas. Qual a igreja você está no momento? Essa ou essa? Precisamos refletir. Que marcas nós vamos deixar? Mas aí eu quero a terceira. A terceira. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer deixar marcas. Então, Igreja Batista Bíblica, Jardim Jordão, você foi convidada a deixar marcas por onde passar. Marcas falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém?